Isso leva-me a outra questão que é, mais numa ótica pessoal tua, qual é que tu achas que é o futuro da mobilidade, de uma forma geral? Ou seja, este tema de elétrico, não elétrico, se os carros elétricos, carros, e neste caso caminhões, todas as soluções que andam aqui à volta. O futuro é elétrico, não é elétrico, é hidrogênio, não é hidrogênio. Há aqui várias correntes. Qual é que tu, qual é que é a tua opinião sobre este tema? Quer do ponto de vista portanto, das pessoas enquanto quer do ponto de vista de cada um de nós, não é? Do nosso transporte diário para o trabalho, lazer, o que quer que seja, quer do ponto de vista de transportes profissionais, sabendo que, no caso da logística em específico, não é? Hoje em dia, e se calhar integrando aqui outra questão, hoje em dia é uma prática, até vai ser uma obrigatoriedade da Comissão Europeia começar a reportar pegada reportar, portanto, reportar uma série de indicadores, não é, em matéria de sustentabilidade, entre os quais pegada de carbono, não é? Gases com efeito de estufa. Uma boa parte dessa pegada é feita no transporte. Isto tudo assim de forma mais ou menos genérica e transversal aos produtos, não é? Seja o que for, não é? Uma peça de roupa chega-nos a casa, ou vai ter à loja, ou como dizias há pouco, alimentos, o que quer que seja, portanto, eles têm que ser transportados e muitos deles são transportados de um lado do outro para o mundo, e portanto isto é o dia a dia. Ou seja, uma boa parte da pegada está precisamente nesta mobilidade. Qual é que é a tua visão disto? Como é que tu achas que isto, qual é que é o caminho, tendo em conta que os consumidores, genericamente, não é, exigem, ou têm uma tendência cada vez mais para exigir, ou terão uma tendência para exigir menor pegada, ou seja, quando digo exigir é se calhar premiar em igualdade, mais ou menos igualdade de circunstâncias, porque se calhar não conseguimos, era aquilo que dizias há pouco, se calhar não conseguimos ter dois produtos iguais, com a mesma qualidade, ao mesmo preço, presumindo que um tem metade da pegada que o outro, não é? O que terá metade da pegada provavelmente vai custar o dobro do valor. Portanto, mas a tendência, acredito eu, e como em qualquer nova tecnologia, não é? Há as diferentes camadas de inovação, não é? Há a inovação primária, a secundária, e por aí fora. Ou seja, acredito que há já produtos muito focados em determinados nichos de negócio, muito focados nesta componente de baixo impacto. Um, e imagino que cada vez mais, porque sinto um pouco isso no mercado, cada vez mais os consumidores estão a obrigar as empresas a apresentarem este tipo de soluções, para além depois das diretivas que existem, seja na Europeia, seja depois noutras regiões. Portanto, qual é no fundo a questão? Como é que se vai conseguir, sabendo que a mobilidade, os transportes, a logística têm um papel, não sei números, mas imagino que são bastante significativos nesta pegada, uh, 25%. 25% em Salvo erro, média, 25%, sim. ou seja, se calhar é dos sítios mais fáceis, entre aspas, mais fáceis, isto é, onde em teoria o número grande se calhar está aí, não é? Ou seja, os olhos se calhar vão começar a direcionarem-se nesse sentido, ou já se estão a direcionar nesse sentido. Qual é que é a tua visão um bocadinho do futuro dos próximos anos deste setor em específico, neste tema da mobilidade? Pronto, sabendo que tens mais do que qualquer um, mais do que eu de certeza, e mais do que a maior parte das pessoas, provavelmente conhecimento deste mercado, porque, como dizias há pouco, já o estudas há alguns anos, por isso, qual é que achas que são algumas alterações que possam vir a surgir aqui? É assim, andamos todos à procura de uma resposta que seja é hidrogênio, vamos esquecer o resto, vamos para hidrogênio. É elétrico, andamos todos à procura dessa resposta, eu acho que essa resposta nunca vai aparecer e a resposta vai ter que ser um mix. Vai ter que ser Uhum. um mix. Vai ter que ser um mix porque não há, à escala que estamos hoje em dia, não é? Pelo mundo fora, somos 8 bilhões de pessoas, não é? Sim. Não falha a memória. E vamos subir para 10, não é? Há estimativas para Sim, 20 ou 30 anos não chegamos a isso. dá, não dá para nós imaginarmos um mundo com recursos infinitos, porque não é verdade, portanto não dá para imaginarmos todas as pessoas com dois carros, não é? Um para o fim de semana e outro para a semana, e por cima elétricos, por exemplo.
Não vai dar mais, assim, não é? Portanto, vai haver coisas, vai haver... Sim, sabemos todos uma coisa, está em mudança, está em transformação. O que vai ser no futuro, tentamos todos apontar um caminho, porque é muito mais fácil, orientar linhas estratégicas para os países, para investimentos, para orientação de indústrias, etc, etc. Mas hoje nós vemos decisões, hidrogênio versus baseado em baterias, que muitas têm a ver nem com a física, muitas têm a ver até com a geopolítica, não é? Portanto, é complexo. É complexo. Eu São não muitas vou... variáveis, não é? São muitas variáveis. Portanto, eu diria que vai haver um mix. Portanto, não há uma solução que serve para tudo. Estivemos muito habituados a isto. O carro, motor de combustão interna. E, portanto, servia para tudo. Hoje não. É uma solução que não serve para tudo e acho que não vai haver retorno para uma solução que sirva para tudo. E não vai ser o hidrogênio que vai servir para tudo e nos vai salvar a todos. Também não vai ser, nem vai ser só baseado em bateria. O que eu sei é que a eletrificação, sim, vai ser o futuro. Ou vai ser o futuro, não, é o presente e é a direção a seguir. O que quero dizer com isto com a eletrificação? É que nós podemos ter combinações, não é? Podemos ter... O motor de combustão interna tem uma eficiência de 39% ou 30%, depende dos motores. E estão a aumentar. Mas cada vez mais temos infotainment, temos uma série de sistemas que já não são hidráulicos, são baseados em motores elétricos. E isso é eletrificação. É trocar uma bomba de direção assistida por uma bomba hidráulica, uma bomba elétrica, não é? Ou por um motor elétrico. É eletrificação. E nós sabemos que a eletrificação é o caminho, porque nos traz mais controlo, traz-nos mais eficiência também, em termos de eficiência, e precisão. E permite que nós consigamos fazer setups aos carros para ser facilmente transformados em veículos autónomos ou em robôs, não é? Com menos manutenção. Nós conseguimos ajustar o bit e o byte que controla de uma forma ou de outra, que em sistemas de muita variância e mecânicos acaba por ter mais exigência de manutenção, de energia, etc. A eletrificação é o caminho. E aí não há volta a dar. A eletrificação é o caminho. Agora, a fonte primária, que essa é que é a questão. A fonte primária, qual é? Não sei, tem que ser um mix. Tem que ser um mix. Porque se mudássemos os carros todos e os caminhos todos para elétricos hoje, Era isso, exatamente. colapsávamos a rede elétrica, não é? Portanto, Exato. isto não é uma mudança binária, não é uma mudança binária nunca. Se nós vamos acompanhar os ciclos do diesel e os ciclos do gás e os ciclos do carvão, nós percebemos que há um que fica em phase out enquanto um fica em phase in e vice-versa, não é? Tivemos o ciclo do carvão, o industrial e tudo, não é? O ciclo do carvão, depois o ciclo do diesel, portanto, grupos geradores a diesel, etc. Depois podemos dizer ciclo do gás, centrais elétricas a gás, ciclo combinado, não é? E vamos agora ter, se calhar, depois um mix com a energia renovável, turbinas, eólicas, solar, parques solares, países que podem aproveitar como a nossa, a hídrica. E começa a ser um mix. Para quê? Certo. Para reduzirmos situações de uma solução ser para tudo. O carvão era a solução, pumba, começamos por aí fora a fazer centrais a carvão. Depois muda o diesel, começa a fazer phase out de um, phase in de outras. E é um mix e vai ser sempre assim. Portanto, eu acho que não há uma solução para tudo, vai ser um mix, mas sempre elétrico. Ok. Sempre elétrico. E isto... Este é o meu sentido do eletrificação, não é? Certo, A lógica certo, sempre elétrico. E vemos hoje carros, por exemplo, a Nissan, eu não queria falar de marcas, mas há carros que têm já tração puramente elétrica, apesar da fonte primária continuar a ser um motor a combustão. Não é? Tem motor a gasolina ou o que for, mais certo. eficiente, que combinado com uma bateria pequenina, sem ser plug-in sequer, que acaba por fazer produção de energia elétrica a bordo com uma bateria e depois a tração é toda elétrica, porque eliminamos daqui caixas de velocidade, sistemas mecânicos, aumentamos eficiências nas cadeias cinéticas. É uma forma de aumentar. Se queremos aumentar a eficiência, se chegamos aos Estados Unidos, não falta lá para onde aumentar a eficiência e reduzir consumo. Certo, certo. Mas, por exemplo, aqui na Europa, e era uma provocação que queria fazer, que é, no fundo, nós já vemos, era aquilo que dizias, agora se toda a gente se mudar de hoje para amanhã e toda a gente decidir ter um carro elétrico ou híbrido, provavelmente não temos forma de abastecer todos os carros, não temos capacidade, a nossa rede elétrica não tem capacidade para o abastecer, não é? Tem-se falado ultimamente na Suíça, que a Suíça e a Alemanha, pelo menos, esses dois países já se têm lido sobre isso. Não sei até se já implementaram alguma dessas medidas que iriam limitar os carregamentos elétricos dos carros elétricos a determinada potência, precisamente para conseguir fazer uma melhor gestão da energia.
Ou seja, é aquilo que tu dizes, quer dizer, na verdade tem que haver aqui um mix energético. Esse tipo de limitação, eu creio que na Suíça, não tenho agora a certeza, mas tinha a ideia que portanto, o limite dos carregamentos era um valor muito baixo. Portanto, o valor até de que, regra geral, são o consumo médio ou o carregamento médio dos híbridos, portanto, dos carros híbridos, iria-se 3 limitar km. 3 qualquer coisa, não é? Sim, 3,3. Ou seja, será que vão existir medidas, isso são o quê? São medidas de mitigação É inevitável, temporárias é até conseguir inevitável, ter uma é capacidade inevitável, instalada? é inevitável. Portanto, a Europa não tem recursos naturais como tem uma América ou como tem uma África, ou o que seja. Tem uma população sofisticada. É assim, eu todos os dias tenho um consumo de energia sem fazer nada brutal, que eu meto o telemóvel a carregar, uso um computador que está ligado o dia todo. Eu, como ser humano, tenho um consumo energético muito maior do que teve as gerações anteriores, não é? O meu pai, que na altura nem havia telemóveis, nem os computadores, não era uma coisa pessoal. Portanto, se olharmos como seres humanos, não é? Nós Uhum. estamos constantemente a aumentar o nosso consumo de energia, de recursos, não é? É inevitável que eles vão ter que ser racionados. Certo, É sim. inevitável que eles vão ter que ser racionados. Lembremos-nos disto, não é? É inevitável que eles vão ser racionados. 700 milhões de pessoas na Índia não têm a eletricidade que nós temos, não é? Porque têm uma produção de eletricidade a partir de biomassa, não é? Do excremento do Uhum. animal, acabam por produzir eletricidade, gás, etc. E não é eletricidade, iluminação ou aquecimento Certo. com biomassa. Se essas 700 milhões de pessoas passassem a mudar o hábito de viver e passassem a viver como nós, europeus, o Sim, mundo sim, sim. colapsava, não é? Sim. Não temos consciência disto. Portanto, eu acho que há uma coisa fundamental que se chama educação. Isso é muito importante. Educação, formação, informação. É muito importante as pessoas terem uma educação de não desperdiçar, de não. Isso vem desde o tempo de escola e de lá de casa. A mim ensinaram muito sempre a poupar, ou a racionar, ou a não desperdiçar. E, portanto, isso tem que haver sempre, não é? Tem que Certo. haver. E vai ser muito importante incidir sobre isso, sobre a educação das pessoas. Era aquilo que eu estava a dizer. Eu até me sinto mal, às vezes desafio-me, não é? Epá, andas de carro a gasolina, com muitas Sim, exato. baterias, não é? Em princípio, exato. Tem pouca coerência, não é? Mas, Aparentemente. mas assim, eu olho para o meu hábito, eu até me sinto mal às vezes, não é? E digo, se eu comprar um carro elétrico não é por causa Não vou ser hipócrita, não é por causa do. É a educação que se tem que ter, a informação que se tem que ter. É inevitável que vai ser racionado. É inevitável. Eu não quero estar a dar aqui um cenário apocalíptico, não é? Certo. Mas é inevitável. Somos mais, cada vez mais, com cada vez mais consumo de recursos e de energia, e, portanto, isto não é infinito e é inevitável. Isso leva-me à seguinte questão. Porque é que as Para não falar baterias... agora que esse limite é uma questão técnica da rede, até ela estar preparada para possibilitar o. Pois é, sim, imagino que seja uma questão temporária até se Sim. conseguir, porque, Mas é porque ao assim, mesmo as tempo... pessoas que vão tendo a consciência e que vão tendo a mão na consciência que não dá para ser infinito para sempre, a forma de viver, a Certo. forma do dia a dia, de consumir. Sim, nós também ainda temos muito por onde evoluir a nível de geração de energia, sobretudo do ponto de vista de energia renovável, não é? Ou seja, por exemplo, atualmente está-se a fazer, falando em Portugal concretamente, está-se a fazer um investimento elevado, até muito ele financiado, para a área dos edifícios industriais, etc., para cobrir os telhados, os tetos, o que for, painéis fotovoltaicos. E, portanto, acho que também parece-me claro que as políticas europeias, não é? As políticas de financiamento, regra geral, respondem aos desafios do momento e aos desafios que se esperam para os anos seguintes. Portanto, também me parece que é evidente que existe neste momento existe esta loucura, entre aspas, pelos painéis fotovoltaicos, porque, de facto, tem mesmo que se colocar cada um de nós a produzir no nosso cantinho. Se cada um tiver 2 ou 4 ou 20 ou 200 metros quadrados disponíveis, não é? Que estão disponíveis, ou seja, no cimo de um prédio, telhado de um prédio, de uma casa, o que quer que seja, se cada um de nós conseguir gerar, aumentar a capacidade, no fundo, de produção, é uma das soluções, não é? Depois temos problemas estruturais, como dizias há pouco, não é? Que é a rede estar preparada também para porque isto também não é assim, não é? Agora cada um
Portanto, a rede tem que estar preparada depois para podermos fazer. Mas isto também leva a uma outra questão, que é a seguinte: porque é que as baterias não estão ainda, se é que há uma resposta para isto, mas seguramente tens a tua resposta. Porque é que as baterias não estão acessíveis ainda à maior parte das pessoas? Quando digo pessoas, até a nível empresarial. Porque nós temos muita energia desperdiçada, não é? Nós temos energia desperdiçada todos os dias, porque não a podemos armazenar. No caso, estou a pensar nos fotovoltaicos, por hipótese, não é? Que ainda têm uma expressão muito baixa, ou seja, nós no fundo temos que jogar um bocadinho também com os recursos que são infinitos, não é? São poucos, e portanto temos que jogar um bocadinho com eles. Infinitos, não sei se tecnicamente podemos dizer que são infinitos, mas pronto, aparentemente são, até prova em contrário. E portanto, nós continuamos a desperdiçar muita energia. Provavelmente as famílias consomem mais à noite, portanto, nem não têm capacidade, não é? Ou seja, não faz sentido ao dia de hoje, em teoria, investir em fotovoltaicos para ter em casa, não é? Se as pessoas não estão em casa durante o dia, não consomem energia. Claro que há sempre a possibilidade, se calhar, da domótica, há uma série de soluções, mas na verdade isto não está, ou seja, a domótica se calhar pode ajudar depois a programar consumos, determinados consumos, mas isto para dizer o quê? Há aqui também ainda muito desfazamento, ainda há muita coisa que pode estar até ao nosso alcance, mas leva-me à questão fundamental, que é: porque é que as baterias, tantos anos depois, porque isto é um tema que já se fala há muitos anos, as baterias são muito caras, não é? Porque é que não há um... Porque há muita procura, não é? É por causa disso? Eu Sim, eu digo gosto. baterias de armazenamento, não é de energia, ou seja, porque as próprias empresas têm essa dificuldade, não é? Ou seja, as baterias não conseguem, portanto, por exemplo, há empresas, indústrias, por exemplo, que fecham ao fim de semana, têm painéis, não é? E continuam a produzir, Mas mas já há soluções melhores para isso até. Ou seja, e até foi introduzido, ou está a ser introduzida uma legislação que permite as comunidades de energia. ok, Ou como é que seja, isso funciona? se eu tenho na minha casa, no meu armazém, painéis fotovoltaicos, eu tenho a possibilidade de distribuir ou vender energia num raio de 4 km à vizinhança. Portanto, são Certo. o espírito das comunidades de energia. Precisamente o caso que estás a dizer, que é, se eu não tiver possibilidade de consumir a minha produção naquela hora, ao menos posso disponibilizá-la à comunidade, possa estar a ter consumo nesse mesmo momento, não é? Uhum. Traz muito equilíbrio, portanto, não vai pela solução da bateria, vai pela solução de entregar a um outro vizinho. Claro que temos o problema da noite, depois, não é? Temos o problema da noite. O problema da noite, Portugal tem uma grande bateria, ou várias baterias, que são as barragens, não é? Algumas delas funcionam como baterias. Durante o dia, como venham água para montante, para depois à noite acabarem por voltar a pôr água Certo. a ser descarregada e a produzir energia elétrica. Portanto, não podemos olhar para isto num conceito e uma ótica de sistema, não é? Não podemos cada um de nós nos fecharmos no nosso quintal Certo. e, mais uma vez, isso custa muitos recursos, custa muito, não é eficiente, custa muitos recursos e replica muitos sistemas desnecessários, não é? De forma desnecessária. Portanto, se todas as casas fossem ter uma bateria, não é? Que depois até a pessoa naquela hora estar à noite, ou até na casa de férias também tinha uma bateria, na casa da praia tinha uma bateria, portanto, mais uma vez, é ativos empatados que não estão a ser usados. Certo. Sim. Acabaria por não ser solução. Portanto, no fundo temos que partilhar, não é? Lá Certo. está, o racionar vai acabar na questão do partilhar também, Sim. e é um bocado isto, portanto, é partilhar o meu telhado. Eu até posso ter um telhado, uma casa de férias, que nem me compensa para o fotovoltaico, porque não tenho consumo, já tem uma casa de férias, é um desperdício, não é? A não ser que a gente renta como ativo, vá. Certo, Isso, certo, pronto, certo. já são outras conversas, mas Em teoria, até a nossa própria é um passivo, não é? Até rentabilizar, não é? Portanto, isso sim, são... não, eu queria dizer isto no sentido de, assumindo que uma casa de férias, percepção geral, está fechada durante Certo. 11 11 meses meses e e é meio, não é? utilizada um Sim. mês. Pronto, claro que Sim. hoje já não. As soluções que nós vemos hoje permitem que a casa esteja a ser usada e partilhada com outras pessoas Certo. ao longo do ano, ao Exato. menos que a gente não usufrua dela e até ganhamos e ela torna-se um ativo. São soluções excelentes. São Sim. soluções excelentes. Mas depois o quê? Suponhamos que tínhamos lá então a casa num sítio inóspito que só vamos lá uma vez no ano, não é? Muitos imigrantes têm casas que só vêm cá uma vez no ano e o resto passam o tempo fechadas. Certo. Não faz sentido para um painel fotovoltaico, mas vale pagar a eletricidade que consome em agosto e está resolvido. Certo. Mas tem lá um telhado, não é? Tem lá um espaço. Se calhar podiam ter lá um painel a rentabilizar e a gerar energia Yeah. para a comunidade e até Exato. ganham com isso.
E ótimo, portanto, e está-se a trabalhar nesse sentido, e portanto eu acho que tem aparecido soluções nesse sentido. Depois também há aqui as questões de PPAs, não é? Ou de utility scale, portanto, construção de painéis fotovoltaicos em larga escala para criar contratos de fornecimento de energia a grandes contas, a empresas e indústrias. Ou seja, sou uma indústria, tenho um consumo de energia muito elevado durante a hora do dia, posso contratualizar energia diretamente de um parque fotovoltaico, que pode ter que ser construído ainda e ser investido, porque depois vai fornecer energia durante um determinado período de tempo, com um preço até mais competitivo. Portanto, começam a aparecer soluções. Agora, isto é uma semântica nova, não é para toda a gente. Para o gestor, para o dono da empresa, não é? Isto é tudo muito novo. Parte da sustentabilidade, nós já vemos as empresas a ter pessoas dedicadas à sustentabilidade. Sustentabilidade não é mais trabalhar a eficiência. É trabalhar a eficiência, não é? Certo. Temos de trabalhar a eficiência, temos de ser eficientes, não é? Certo. É sempre por aqui. As bombas de calor, hoje até fala-se muito das bombas de calor, que é uma máquina mais eficiente do que tínhamos antes. Portanto, é eficiência, 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 eficiência. Temos de estar sempre na eficiência. Por isso é que a eletrificação é um ponto que traz eficiência. E é por aí. Agora, a bateria não está acessível. Vamos ver a questão da bateria. A bateria, além de ter o custo de produção da matéria-prima, do processamento dessa matéria-prima, da transformação, o transporte, tem uma quantidade de markup ao longo da sua cadeia de valor, faz com que ela seja ainda cara. Além disso, depois tem uma procura de matéria-prima para um segmento que é o automóvel, que são muito competitivos e acaba por ser de grandes volumes, certo? Que faz com que a bateria não se torne acessível. Mas agora, as baterias de segunda vida, ou seja, as baterias que estão nos automóveis e que depois, passado 10 anos, ou a utilização do automóvel, possam ser reutilizadas nas casas, isso vai começar a aparecer. Não ainda agora, mas já em alguns países, e os fabricantes de automóveis disponibilizam as baterias e têm interesse que isso aconteça, porque eles têm a responsabilidade de tratar da bateria Exato. no fim do ciclo de vida, ok? Portanto, eu tenho um carro elétrico, eu, se quiser, entrego o carro elétrico e digo ao fabricante, olha, está aqui a bateria, trata dela. Portanto, eles são obrigados a tratar da bateria, portanto, é um problema, uma oportunidade de negócio que têm em Certo. mãos Sim. e precisam depois... Transferem, exato, transferem para outro. E transferem para outro, dando-lhe uma utilidade. Exato. Daí que Adiante, hoje sim. há uma grande preocupação já na reciclagem da bateria, porque sabemos que os recursos não são infinitos. Exato. E, portanto, já há aqui diretivas muito fortes para a incorporação de lítio reciclado na produção de novas baterias a partir de 2025 ou 2024. Portanto, vai obrigar aqui a indústria toda se adapte para que faça essa reciclagem dos materiais e das Certo. baterias, ou a utilização de segunda vida. Portanto, no fundo, eu sou otimista e acho que nós estamos aqui num processo de transição. Okay? Nós tentamos imaginar o 0 e o 1. Ok, hoje é tudo a diesel, amanhã é tudo elétrico. Não, isto nunca vai ser assim na vida. É um processo de transição e a vantagem é que há um tema muito presente nas nossas vidas, que se chama sustentabilidade. Agora, temos de desmistificar isto e perceber o que é sustentabilidade em cada uma das situações. O que é sustentável para uma empresa de transportes não é a mesma forma de sustentabilidade para uma empresa de produção de alimentos ou de roupa, não é? Pois. Sustentabilidade no setor de fashion é diferente de sustentabilidade no setor de energia. Há várias medidas que, de forma diferente, terão grandes impactos e que isso passa pela educação e pela informação que cabe-nos a todos ir partilhando rapidamente. Ok. Bem, para fechar, vou-te fazer uma questão, no fundo, que liga com a primeira questão que te fiz e com a introdução da nossa conversa. Vocês, Edvolt, foram distinguidos com o Prémio Inovação da Cotec em 2022. Isto é o culminar Culminar, bem, não é esta a palavra, porque, como disseste há pouco, ainda há tudo por fazer. Porque agora este prémio, a vossa solução é uma solução que está melhor cotada agora do que o que estava há 2, 3 anos, ou seja, porque agora esta distinção? A vossa solução já tem alguns anos, vocês já internacionalizaram também há alguns anos. Houve algum momento marcante em 2022, do ponto de vista da vossa estratégia, que possa ter dado maior aqui algum boost, digamos assim, à empresa? Ou no fundo, quer dizer, foi
também fruto deste trabalho acumulado ao longo dos últimos anos, que, pronto, como já fizeste questão também de referir, é um trabalho que continuará a incidir muito dentro da área que vocês já trabalham, dado que Ainda está tudo por fazer. ainda está tudo por fazer, exatamente. Porque este prémio agora? Se é que isto tem uma resposta, né? Também, na verdade, Não, não é tem uma assim. resposta evidente. As pessoas mais fáceis de perguntar ao júri. Estou a brincar. Exatamente, no limite é isso, Não, exato. estou a brincar. Eu Por acho acaso que ainda não tive aqui a Cotec, tenho que ver isso. acho que é uma boa oportunidade. Não, é assim, eu acho que pronto, é um ótimo reconhecimento. Principalmente num setor que não é sexy. Portanto, uma grande dificuldade que tivemos no levantamento de capital sempre foi o facto de não ser uma coisa sexy, não é? Principalmente há 9 anos atrás. Não era uma coisa que se falava, a eletrificação, principalmente de máquinas de freio de caminhões. Portanto, isso foi Exato. uma grande dificuldade que tivemos. Portanto, isso ainda continuamos a ter. Agora é mais fácil, mas continuaríamos a ter. Portanto, nascer naquela fase com um projeto destes, sim, a dificuldade foi aí. Agora, voltando ao prémio da Cotec e porquê o prémio da Cotec? Eu acho que é assim, o prémio Cotec, do aquele enquadramento, ele não permeia ideias, não está na fase de premiar ideias, portanto, ele permeia as empresas que, no fundo, além de terem produtos e internacionalizarem esses produtos, têm um processo de inovação que tem um conjunto de parâmetros e avaliam esse conjunto de parâmetros, desde a forma como atrair o talento, reter o talento, a forma como o nível de investimento em R&D comparado com o nível de faturação. Portanto, tem uma série de parâmetros, eles até têm um scorecard, não é, Uhum. de inovação, que no fundo acaba por fazer um ranking. E depois, claro, há uma triagem, há lá uns processos de triagem que a Cotec explicará melhor que eu, e que traz depois a um júri que acaba por escolher, e portanto já é uma tarefa difícil. Primeiro, às vezes tem que se Certo. candidatar, não é? Certo. É importante dizer isto, não fomos aqui apontados o dedo. Nós candidatamos ao prémio. Depois, as que se candidatam são avaliadas num conjunto de parâmetros. Depois, ainda tem uma segunda fase de avaliação que vão ver todo o processo de inovação da empresa e os planos em longo prazo e etc. Sustentabilidade económica também, financeira da própria empresa, portanto, tem que ser um acumular, não é? Numa Sim, fase de claro, sim, arranque, sim. nós nem tínhamos Exato. sequer rácios e indicadores para poder ser Sim. elegíveis Certo. ao prémio. Portanto, o prémio Inovação Cotec, como diz o nome, é um prémio sobre inovação da empresa, do processo inovativo da empresa e da sustentabilidade e da robustez que a empresa tenha. Portanto, no fundo, tem que ser um prémio de acumular de anos, diria assim. Exato. Daí nós, portanto, as empresas que acabam por estar os finalistas e quem participa, já ter ali um grande track record, não é? E pronto, são PMEs, não é? Acho que não são elegíveis as grandes empresas, portanto, são PMEs, também é um facto. Assim, a iniciativa é interessante no ponto de vista que temos que, quando nós temos alguns resultados passados não são garantia de ganhos futuros, não é? Portanto, Certo. nós não Certo. podemos parar. Temos Certo. que ter planos de médio e longo prazo, temos que ter aspirações, temos que perceber o caminho que as grandes já fizeram, que nos pode ensinar muito e dar alguns conselhos e alguma partilha de experiências que nos faz evitar alguns problemas. Portanto, e acho que esse é o desafio e o contributo que a Cotec traz ao juntar as grandes empresas Certo. e ao promover aqui um bocado e dar visibilidade às pequenas e médias empresas, principalmente no que se faz a nível de inovação, e ter este processo de avaliação que nos ajuda a perceber onde é que temos que melhorar ou se temos, e ter um benchmark. Certo. E no fundo é um reconhecimento, e acredito também que esteja muito relacionado com o facto de eletrificação, redução de CO2, claro, também Exato. ajuda, não é? E pronto, e o trabalho que a nossa equipa vai fazendo e promovendo também acaba por ser junto. Mas é assim, É o reconhecimento também dos 99% de trabalho que falavas há pouco, de suor, não é? Que sim, falavas no início. sim, 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 sim. Sim, é de facto, a equipa tem transpirado muito, não Exato, a é? transpiração, exatamente. Bem, Mas é um Bruno, bom reconhecimento, eu acho que acima de tudo é promover aqui, envolver e trazer para a comunidade, lá está, não ser sempre as mesmas coisas a aparecer, não é? certo, Sermos nós e os outros finalistas trazer um conjunto de pessoas à discussão e à comunidade, para a comunidade se envolver, não é? Sair de casa e partilhar e dar a conhecer. Vou só dar uma coisa muito rápida. No outro dia eu visitei
E tenho este hábito de ir visitando coisas localmente, não é? Às vezes caminhões, estão-me a falar por telefone, tinha aqui uma coisa nova para desenvolver e nós vamos ao terreno ver, não é? Eu tenho cruzado com coisas extraordinárias no terreno, que eu costumo dizer que era obrigatório qualquer aspirante a engenheiro, enquanto está na faculdade a estudar, ter que visitar e ter contacto com isso. E não se tem. E não se tem. E o facto de não termos faz com que a gente fique dentro do nosso quadrado, não é? E estejamos a falar em cima de assuntos desgastados e debatidos nas redes sociais, etc, etc, que não aprofundamos. Não vamos aprofundar. E por isso, pronto, esse tipo de iniciativas tem esse aspecto positivo de escarafunchar e trazer coisas diferentes, tal como estás a fazer com esta tua iniciativa, que acho que é importante. Sim, exato. Nós há uns episódios atrás falávamos aqui a propósito daquilo que dizias, antes de fechar, tivemos um episódio onde falámos sobre precisamente educação. Educação, portanto, com o P Santa Clara da 42, ou seja, uma nova forma, neste caso para as tecnológicas, ou formação que é sobretudo direcionada para essa área, que é provavelmente das áreas que menos inovação tem sofrido ao longo dos últimos 100 ou 200 anos. É sempre igual. A formação era um bocadinho isso que tu dizias, ou seja, agora já se começam a ver projetos, novas formas de ensinar, novos projetos, cada vez com certeza se irão ver mais, projetos menos convencionais, ou melhor, formas menos convencionais de aprender e de se formar e se educar as pessoas, sobretudo as crianças, os jovens, adultos, o que seja, isto para responder à questão, isto é, para dizer que, como dizias, de facto havia um conjunto de estudantes de engenharia, qualquer aspirante a engenheiro deveria passar pelo terreno, por aqueles projetos que por vezes ninguém conhece, ou pouca gente conhece, e que não são, e nós falávamos isto, acho que ainda em off, na prática, e esta também é a minha percepção, a maior parte do conteúdo ao qual nós temos acesso é sempre o mesmo, temos sempre acesso às mesmas pessoas, os opinion makers são sempre os mesmos, falando aqui um bocadinho a nível nacional, e portanto, e como eu dizia, também um bocadinho o objetivo deste podcast é trazer um bocadinho aqui à conversa os imensos casos de sucesso do nosso dia-a-dia, que não são divulgados, às vezes andamos sempre a falar isto, mais a nível de mídia, sempre dos mesmos projetos, são sempre os mesmos desde que eu me lembro. Era um bocado como aquela história dos melhores CEOs que havia, não sei se não existe isso, porque depois foi saber, e os melhores CEOs eram, depois houve uma série de casos que não era muito abonatório, não é? Desse tipo de rankings, não é? Os melhores CEOs, é sempre os mesmos, depois são sempre as mesmas pessoas que estão, e portanto, no fundo parece que é um país com meia dúzia de pessoas capacitadas e o resto não, portanto, e eu na verdade no dia-a-dia vejo um bocadinho o contrário disso, e portanto, isto para dizer que concordo em absoluto com a tua opinião, que é, de facto, faz muita coisa com muito valor, às vezes onde menos esperamos, e isso não está disseminado pelas pessoas, e portanto é sempre interessante. Principalmente para termos empatia e conseguirmos dar valor ao outro. Certo. Não é? E para conseguirmos cruzar também conhecimentos, não é? Não, para percebermos, só para rematar isto, onde é que eu quero chegar, e eu comecei a conversa por dizer que o que nos trouxe a esta empresa, a este projeto, foi o facto de nós queremos ir ver ao terreno, ir ouvir e perceber, não é? E se nós nos desafiarmos a nós próprios de ver e ser curiosos e zona de conforto e ir ver, nós vamos ter mais compreensão com o outro, não é? Portanto, e nós, por isso é que mesmo no nosso projeto de desenvolvimento, acompanhamos o motorista durante o dia na sua trajetória. Os engenheiros, não é? Tiveram um computador ao lado durante um dia de trabalho de motorista e perceberam o que falam no caminhão autónomo, né? Vamos aos mídia e aos fóruns de tecnologia e a tudo, e ouvimos falar da Waymo, condução autónoma, todas essas empresas sexys que fazem condução autónoma, e ficamos aqui deslumbrados e sempre a comentar o mesmo à volta do mesmo. E quando um engenheiro, um colega nosso, o engenheiro é um grau Certo. que se atribui, mas quando um colega nosso acompanha um dia de trabalho de um senhor que conduz um caminhão de 27 toneladas desde as 7 da manhã até às 7 da tarde, que antes de chegar ao destino liga à senhora Amélia a perguntar se, olha, está disponível para eu entregar? Ai não, passa aqui uma hora, e ele desvia a rota.
E depois, este senhor, esta pessoa, além disso, e deste trabalho de 12 horas, ainda é bombeiro voluntário aos fins de semana. Isto é um valor inacreditável. Certo. Algum dia a pessoa que vive dentro de casa, ligado ao computador, sempre em Teams, e do computador passa para a Netflix, e a Netflix passa para o Uber Eats para mandar comida e não sai de casa, algum dia vai ter empatia e compreensão e perceber o valor que tem o outro. Isto é que é importante, não é? E portanto eu acho que é preciso a gente começar a querer criar estímulos para a mudança de algum paradigma. E não estou Certo. com isto a querer dizer que sou a favor do remote ou contra o remote, não é nada disso que eu estou a dizer. Estou a dizer que sou a favor de nós Sim, irmos à procura e de convivermos mais e de nos entrosarmos mais virtualmente ou sim, presencialmente, mas porque é importante sim. compreendermos e termos compreensão do outro. Sim. E que no fundo é importante estas redes de colaboração, não é? E estes ecossistemas que se criam até para É, partilha de experiências, exatamente. portanto, de uns entre outros. Muito bem, Bruno, parabéns pelo prémio, obrigado pela tua presença e pelo conhecimento que nos partilhaste. A quem nos ouve alguma questão, pode naturalmente colocar-nos no sítio do costume e, claro, partilhem com todos aqueles que acreditam que podem gostar de ouvir esta conversa. E nós cá estaremos para novos episódios e para esclarecer alguma questão relativamente a esta conversa através dos meios normais. E mais uma vez, obrigado, Bruno, e continuação de sucesso, obviamente, para a EdVolt e para continuarem a eletrificar toda a mobilidade que possa ser eletrificada. Já percebemos que ainda há muito caminho por percorrer. Obrigado, João. Foi um gosto e continuação. Um abraço. Obrigado.